Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1. E eu gostaria de ler aqui a oração que Paulo fez para a igreja, a partir do versículo 15. Uma das orações, que o apóstolo Paulo ele faz diante da igreja. Ele mostra aquilo que ele orava. Efésios capítulo 1, versículo 15 em diante. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Amém? Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por este tempo. Nós queremos colocar diante de Ti, ó Pai, esse momento onde nós aquietamos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Deus, queremos trazer toda mente, todo pensamento sujeitos e submissos à sua palavra, ao seu cuidado. Nós repreendemos agora todo espírito de distração, ó Pai, toda situação contrária à sua palavra, nós repreendemos e declaramos, Deus, que o mover, a graça e o teu cuidado sejam liberados neste lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, Paulo aqui, ele mostra que orava por aquela igreja que estava situada em Éfeso. E ao orar, ele diz algumas coisas. Ele fala que orava para que a igreja tivesse sabedoria, um espírito de sabedoria, um espírito de revelação e um pleno conhecimento do Senhor. Mas ele trata de um assunto também que ele diz que ele também orava para que os olhos deles fossem iluminados, os olhos do coração fossem iluminados. Irmão, olha para a pessoa que está perto de você aí, olha aqui na região aqui do coração dela, tem algum olho aí? Você vê algum olho do coração? A gente não vê, né? Eu lembro, não sei se é da década de 90, acho que talvez um pouquinho mais para frente, tinha uma canção assim, abra os olhos do meu coração, quem lembra assim? Eu falava, gente, abre o olho, é engraçado, né? Porque coração não tem olho, né, irmãos? Coração não tem olho, bom, pelo menos o meu acho que não tem, né? Então a gente vê essa situação e nós entendemos que Paulo está falando do quê, irmãos? De coisas espirituais, amém? O apóstolo Paulo está falando de coisas espirituais. Quando ele diz que ele ora para que os olhos do coração daqueles irmãos fossem iluminados, então ele está dizendo de uma iluminação no espírito, no coração das pessoas, para que elas pudessem ter conhecimento de algumas coisas que são importantes que eu e você, como cristãos, venhamos a conhecer. Então, ele fala, olha, vocês precisam conhecer a esperança para a qual Deus os chamou. Paulo orava para que a igreja pudesse, tendo essa revelação no seu coração, pudesse conhecer a esperança para a qual Deus os chamou. Segunda coisa, para que ela pudesse também contemplar ou ter revelação, ter uma ideia de que existem riquezas da gloriosa herança que nós recebemos em Cristo Jesus. Há riquezas desta herança gloriosa, uma herança de glória, que recebemos em Cristo Jesus. Ele também fala que nós precisamos ter os olhos do coração iluminados para conhecer a incomparável grandeza do seu poder para conosco, para com aqueles que creem, para conosco os que cremos. Então são três aspectos que eu gostaria de trabalhar nessa manhã. Antes disso,
Eu gostaria de dizer que é importante você ter os olhos do coração abertos. Como eu disse, né, irmãos, você está falando de algo espiritual. E eu tenho 2 tópicos aqui, pelo menos, que nos levam a entender a importância de ter os olhos abertos, para enxergar coisas que talvez não venhamos a enxergar com os nossos olhos físicos. Irmãos, a primeira situação que eu lembro é lá em Gênesis, capítulo 21. Você não precisa abrir, nós não vamos ver, pode só ir anotar, depois você lê com calma na sua casa. E ali há uma situação quando Deus fala com Abraão. Abraão teve um filho com a sua escrava, chamada Agar. E Deus, então, houve uma situação ali familiar, e Deus fala com que Abraão escute a sua esposa Sara e despeça o seu filho. Então, a gente vê ali que parece que é um menino, né? Parece que é um menino, uma criança. Na verdade, quando Isaac nasceu, Ismael já tinha 14 anos. E essa situação se deu quando houve uma festa, diz que Isaac desmamou, e Abraão deu uma festa, e durante a festa Ismael estava zombando daquela criança. Eu não sei com quantos anos desmamava naquele tempo, podia ser com 3 anos, talvez um pouco mais. Se você for ler a história de Samuel, Samuel foi desmamado com quase 7 anos de idade, 7 para 8 anos. Então, naquela época, irmãos? Então a gente vê, as mães estão fazendo, tão rindo aí, As mães, quem está amamentando aqui, deixa eu ver. Já pensou, irmão? Até 7 anos, vem, Flávio. Misericórdia, né? Mas Ismael amamentou Ana amamentou o seu filho Samuel. Então a gente vê essa situação, vamos supor que ele foi desmamado com 1 ano. Se ele foi desmamado com 1 ano, quando Ismael saiu de casa, ele já tinha 15. Interessante, né, irmãos? Porque Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos, e Isaac nasceu quando Abraão tinha quantos? 100 anos. Só aí são 14. Mais o tempo para desmamar, no mínimo 15, 16, quando Ismael saiu de casa. Houve uma situação, nessa situação, diz que acabou a água, eles estavam peregrinando pelo deserto, acabou a água, e a mãe deixou ele sentado num lugar e se afastou dele e foi chorar, porque ela não queria ver o rapaz morrer de sede. E agora que ela estava chorando, daí apareceu um anjo para ela e falou assim: olha, por que está acontecendo? Aí ele começa a falar, não, tal. Aí ele fala assim: não, você não está vendo? Aí abriu os olhos dela, abriu os seus olhos e havia uma fonte que Deus estava ali perto de Agar. E ela foi naquela fonte e ela então encheu o seu cântaro e deu de beber para ela e para o seu filho. Os olhos dela estavam fechados devido à dor que ela estava passando. Os olhos dela estavam impossibilitados de ver o livramento que Deus já havia provido. Então, ter os olhos abertos, algumas vezes, nos vai levar a ver aquilo que Deus já providenciou. Às vezes, irmãos, a situação é tão angustiante, a situação é tão delicada, e às vezes a pessoa fala assim: nossa, não tem jeito. Eu já contei esse testemunho aqui várias vezes. Eu lembro uma vez que a Adriana falou assim: Marcelo, nós precisamos orar, porque nossa situação financeira está complicada. E aí, no começo da minha conversão, irmãos, eu tinha fé para orar em línguas, eu tinha fé para orar pelos enfermos, a gente tinha fé para fazer tantas coisas, tinha fé para profetizar. E nessa época, a Adriana falou para mim: vamos orar pela nossa situação financeira. E eu lembro que eu comecei a falar para ela assim: mas Adriana, não dá. Por que não dava? Porque era eu que cuidava. Falei assim: você ganha X, eu ganho Y. X mais Y é igual a Z. É coisa de engenheiro falar assim, né, irmãos? Assim, a gente ganha um montante, a gente ganha isso daqui. E a nossa despesa, nesse mês, está além do que nós ganhamos. Não tem como. Mas vamos orar. Aí eu falei assim: orar para quê? Você acha que Deus vai fazer brotar dinheiro? Deus vai fazer alguma coisa desse sentido? Deus não é assim. A gente tem que ser mordomo. Ela falou assim: mas a gente é mordomo, nós precisamos orar para que Deus nos dê graça. Foi uma situação que havia quebrado um eletrodoméstico, outra situação que havia acontecido, e aquele mês ficou complicado. Vamos colocar isso diante de Deus. Eu falei assim: não. Aí eu falei para ela assim: alguma vez Deus já fez brotar alguma coisa do nada? Ela falou assim: olha, tem um azeite lá da viúva de Elias, que Elias orou, e o azeite não acabou. Foi multiplicando o azeite. Tem a multiplicação dos pães e dos peixes. Não só uma vez, 2 vezes. Tem a boca do peixe, que Pedro pegou, abriu a boca do peixe, tinha uma moeda lá dentro. Ela começou a falar, aí eu comecei a ficar envergonhado, irmãos, porque eu conhecia todas essas passagens. Qual era o meu problema? O meu problema é que os meus olhos espirituais estavam
fechados para enxergar que o Deus que nós servimos é um Deus que provê livramento. E aí eu me envergonhei, pedi perdão para ela, nós oramos e Deus realmente trouxe livramento, trouxe uma situação. Nós estamos vivos até hoje, né, amor? Graças a Deus. Por quê? Porque às vezes nós estamos numa situação com um olhar tão natural que a gente olha uma situação de enfermidade, a gente olha uma situação financeira, a gente olha uma situação talvez complicada e nós não estamos vendo o livramento que Deus está dando, está provendo. Irmãos, então está aqui uma maneira que eu e você precisamos entender que precisamos ter os nossos olhos abertos para enxergar aquilo que Deus já fez ou então está fazendo naquele momento. Havia uma palavra sobre Ismael, que Deus liberou para Abraão. Depois você pode ler lá em Gênesis capítulo 21, no versículo 13, Deus fala para Abraão, também do filho da escrava farei um povo, ele é o seu descendente, Abraão, fica tranquilo. Então havia uma palavra, e essa palavra se cumpriu na vida de Ismael. Outra coisa que eu quero ser bem breve, que talvez não é esse o meu intento nessa manhã. Existe uma diferença quando você tem os olhos abertos, uma diferença entre viver na confusão, no temor e na dúvida, ou viver confiante em Deus, naquilo que Deus está fazendo. O exemplo clássico disso está lá no segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, que conta o caso de uma guerra dos sírios contra Israel. Aqui estamos na época do profeta Eliseu. Então os sírios armavam uma emboscada para o rei, e o profeta ele falava assim, olha rei, não passe por tal lugar porque tem uma emboscada. Aí os sírios armavam emboscada em outro lugar, e o profeta mandava avisar o rei para não passar por lá porque havia uma emboscada. De repente o rei dos sírios ficou indignado, falou assim, quem é que está delatando todos os planos que eu faço? Porque eu faço um plano e ele sabe. Aí alguém falou para ele assim, na verdade é o profeta Eliseu, que ele vê tudo que você faz, aquilo que você fala aqui no seu quarto, ele tem revelação. Então ele mandou prender o profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava na sua casa, ali na sua cidade, e de repente o seu servo acordou, olhou e o morro estava todo cercado por inimigos, ele ficou desesperado. Procurou Eliseu e falou assim, estamos cercados, o que será de nós? Eliseu tranquilo, tomando talvez o cafezinho dele. Né, irmãos? Não sei se tinha alguém tocando uma harpa do lado, ele vendo um DVD, alguma coisa, baixou lá no YouTube uma adoração, estava lá tomando um cafezinho, tomando um leitinho de cabra, de boa, sossegado. Né? E o camarada desesperado. Aí ele falou assim, calma, eu vou orar com você. Eu orou com esse moço para que ele tivesse os olhos abertos. Quando os olhos do moço foram abertos, ele viu que toda a cidade, toda a montanha estava cheia de carros, carruagens de fogo, cheio de anjos guardando a vida de Eliseu. Então, irmãos, o olho do coração aberto, ele nos faz enxergar situações onde Deus está trabalhando, está cuidando de nós. E faz toda a diferença, por quê? Porque aquele moço estava em confusão, aquele moço diante dos inimigos estava em temor, e talvez ele tomasse alguma atitude drástica, de querer fugir, largar suas coisas, largar tudo aquilo ali. Na verdade, não. Quando ele teve aquela visão aberta, ele pôde enxergar que estava cuidado, ele descansou. Não, então está tudo certo, não vai acontecer nada. Ele descansou. Irmãos, eu e você podemos descansar em Deus, porque Deus é fiel, amém? Nós podemos, às vezes as situações estão difíceis, às vezes o inimigo vem com toda a sua força, às vezes Satanás se levanta contra nós. Às vezes nós olhamos e parece que não tem para onde ir, não tem o que fazer. Mas quando temos os nossos olhos do coração abertos, aí nós podemos enxergar que aquele que nos ama não nos abandonou. Nós podemos enxergar que aquele que cuida de nós, irmãos, está sempre perto. Ele é Emanuel, ele é Jesus, o Filho de Deus, está conosco o tempo todo. Nós podemos enxergar que ele se preocupa conosco. Nós podemos enxergar que quando nós éramos ainda pecadores, Deus o entregou para morrer no nosso lugar. Quanto mais agora, ele não nos vai dar livramento. Então nós olhamos para essa situação e podemos crer em Deus, podemos nos alegrar em Deus, podemos ter, mas aí, querido, eu e você precisamos ter os olhos do nosso coração abertos. Porque Paulo aqui está falando lá em Efésios capítulo 1, de coisas o quê? Espirituais. E o cristianismo, irmãos, ele é espiritual.
Andar com Cristo é espiritual, não é uma religião de coisas morais apenas, de situações morais, de regras, não. Andar com Cristo é ser nova criatura, é ser liberto, é ser curado, é ser transformado. Ora, se alguém está em Cristo Jesus, ele é uma nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Andar com Cristo é ser transformado em nova pessoa. Andar com Cristo, reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é morrer para a vida que tínhamos e nascer de novo. É o que Jesus falou para Nicodemos: o que nasceu da carne é carne. É necessário você nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito novamente. Então é um novo nascimento. O Marcelo pecador não existe mais. Aquele foi esquecido, há uma nova criação. O Marcelo criado para ser livre do pecado, para caminhar em vitória, para ter os seus olhos abertos, para conhecer qual é a sua herança, para conhecer a grandeza, a riqueza da herança que ele tem, para saber aquilo que Deus tem nos dado como esperança e para conhecer, experimentar o poder daquele que me chamou na minha vida. Irmãos, esta é a ideia da palavra. Quando Paulo diz que orava por isso, por quê? Porque ele acha importante que nós, como igreja, venhamos a entender essa situação. Você precisa ter os seus olhos espirituais abertos. É interessante que nós vemos que o apóstolo Paulo, quando teve o seu encontro com Jesus no caminho para Damasco, está contado lá em Atos capítulo 9, a Bíblia diz que ele ficou cego e não estava enxergando nada. De repente Deus fala com Ananias e fala assim: Ananias, ele fala: eis-me aqui, Senhor. Assim, vai lá na rua direita, na casa de tal, procura um homem chamado Saulo, procura ele lá, porque ele viu alguém entrando aqui, impondo as mãos sobre ele para que ele fosse curado. Como é que Paulo viu se ele estava cego? Então são detalhes que a gente entende, que Deus ele trabalha no nosso coração, trazendo visões espirituais, trazendo visões daquilo que Ele vai fazer, trazendo visões daquilo que Ele vai ministrar. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu orava pelo ministério delas. Fui zombado muitas vezes, mas eu já contei isso aqui. Fui zombado muitas vezes. A Fernanda tinha 3 anos, a Flávia não tinha 1 ano ainda, tinha 6 meses. Eu já orava, reunia com os irmãos, assim, a gente ficava orando, né, andando pela igreja, orando, e o irmão ouvia que eu orava pelo ministério da minha filha. Um dia ele falou para mim assim: que ridículo, sua filha tem 3 anos. A outra não sabe nem falar, você está orando pelo ministério. Que ministério? Irmãos, é porque Deus estava me mostrando nos olhos do coração que Deus tinha grandes coisas para ela. Então, estava vendo minha filha ministrar aqui na sexta-feira e eu estava alegre, quase chorei, lembrando de todo o caminho pelo qual nós andamos, todas as dificuldades pelas quais nós passamos, dificuldades financeiras, dificuldades familiares, dificuldades com a criação. Nunca me deram trabalho, mas houve dificuldades com escola, com situações, né, dificuldades da vida. Foi morar, quando tinha 16 anos, foi morar 1 ano longe, ficou 1 ano longe, depois voltou. Deus trabalhou no coração dela, Deus guardou, restaurou, abençoou, tem levantado. Então, tem visto. Quantas e quantas? Então, você que tem filho pequeno, você precisa ter visão. Irmãos, eu já estou orando pelo ministério da minha neta, que estava no nosso colo hoje aqui durante o louvor. Eu já estou orando pelo ministério dela. Por quê, irmãos? Porque através dos olhos do meu coração, eu vejo o que Deus quer fazer na vida deles. Você tem uma visão de fé para o seu casamento? Você tem uma visão de fé para os seus filhos? Vocês que são jovens, que estarão no acampamento, são solteiros ainda, tem uma visão de fé para o seu casamento? Tem uma visão de fé para a sua herança, para a sua descendência? Tem uma visão de fé para a sua profissão? Tem uma visão daquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através dela? Precisamos ter os olhos, um olhar aberto, um olhar do coração aberto. Porque isto é importante, irmãos. É importante que você tenha o seu olhar aberto para enxergar aquilo que Deus quer fazer. Amém? Primeira coisa que Paulo orou então, falou assim, olha, Paulo orou para que eles pudessem conhecer a esperança para a qual eles foram chamados. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 18. Não sei se está aí, está aí? Pode deixar aí, tá, irmão? Não precisa tirar, não. Pode deixar o versículo aí. Enquanto eu vou pregando, deixa o versículo aí, não tem problema.
Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Então existe uma esperança para a qual o Senhor nos chamou. A esperança do cristão, irmãos, acho que foi o pastor Fabiano que pregou outro dia aqui, nós esperamos o amanhã vai vir, irmão, é certo. Vai passar a noite, quando chegar por volta das 18 horas, nós vamos ter o pôr do sol. Amanhã, por volta das 6 horas, o sol vai nascer e amanhã vai ser outro dia. Talvez, pode ser que alguns de nós não estejam aqui amanhã, eu mesmo posso estar aqui amanhã. Um dia nós vamos partir dessa terra, né? Mas o dia vai vir. Amanhã vai vir, irmãos. Nós esperamos esse dia vir. Temos certeza que ele vai vir. Eu tenho um sobrinho que vai casar em novembro. O Vitor Fried vai se casar em novembro. Eu estou esperando, está certo. Ele vai se casar, já separou lá o local, está certo. Estamos só esperando chegar a data para a gente se dirigir lá para a cidade onde ele vai se casar. É uma esperança que nós temos. Então, a esperança que ele fala aqui, que nós precisamos conhecer, é a esperança que temos de que um dia Jesus vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. E como nós cantamos um dia aqui na sala de oração, nunca mais haverá dor. Pensa bem, irmãos, nunca mais haverá dor, porque Ele vem para reinar, as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos, não haverá noite mais e não haverá, porque Ele será o nosso sol, Ele vai iluminar a cidade para sempre. Já pensou que coisa, irmãos? Nós estaremos num lugar onde nunca mais haverá dor, essa é a nossa esperança. Então nós trabalhamos para chegar nesse dia, nós vivemos para chegar esse dia, nós olhamos para esse dia com alegria, todos nós estamos caminhando para esse dia, a humanidade caminha para o dia, irmãos, onde todas as coisas serão esclarecidas, julgadas, e o Senhor virá, Ele virá para chamar, recolher o seu povo, para julgar a humanidade, Ele virá, e aqueles que estão em Cristo, irmãos, serão chamados para ter a vida eterna com Ele. Então nós estamos aqui com essa esperança. Paulo fala assim, olha, eu oro para que vocês conheçam essa esperança, porque quando eu tenho essa esperança, eu ando em santidade. Quando eu entendo que Ele vai voltar, eu abro mão de algumas coisas que são passageiras, que são prazeres carnais passageiros, que me desviam daquilo que Deus tem para mim, que me podem matar, podem me afastar do Senhor, então eu não aceito viver aquilo ali, e eu então me lanço ao Senhor, para viver em santidade, para caminhar com Deus com alegria, para caminhar com Ele, crendo que Ele virá. Sim, eu tenho essa esperança, a esperança é certa. Então tem horas que a gente olha, você está pensando em desistir de algo, irmão, não desista, fique firme, firme na esperança, porque o Senhor é fiel, e Ele vai voltar, e Ele vai curar você, Ele vai trazer, irmãos, Ele vai voltar. Se eu morrer antes dele voltar, também não tem problema, porque quando Ele voltar, a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar, até mesmo antes da igreja. Se a igreja da época estiver viva, nós vamos ressuscitar antes, vamos encontrar com Ele nos ares. Amém? Então aquele que já morreu, se Jesus voltar agora, aquele que já morreu em Cristo, vai ser ressuscitado e vai encontrar com Ele antes de nós. Então não tem problema, querido. Você e eu precisamos ter firmeza na nossa esperança. Segunda coisa que Paulo falou, para que você possa conhecer as riquezas da gloriosa herança que temos nele. Irmãos, nós temos uma gloriosa herança nele. Nós precisamos conhecer essa riqueza. É uma riqueza. É algo que nos torna ricos. Riqueza fala de abundância. Riqueza fala de muitos recursos. Riqueza fala de muitas coisas que suprem. Imagina uma pessoa rica, ela é suprir de tudo. Ela não preocupa se ela vai comprar ela compra o carro que ela gosta, né? Ela não sabe. Você vai comprar, sei lá, uma Ferrari, um Porsche, você vai comprar um Volvo. Ela escolhe só o modelo que ela gosta, né, irmãos? Não tem problema. Imagina uma pessoa rica. Ela desfruta daquilo ali, tem abundância de recursos. Irmãos,
A nossa herança em Cristo tem uma abundância de recursos para nós. Tem muito recurso para você. O apóstolo Pedro diz que Deus já providenciou todas as coisas que nós precisamos para viver em santidade. Olha que coisa, para viver uma vida piedosa. Deus já providenciou tudo o que eu preciso. Irmãos, então há uma riqueza, há uma abundância, há uma fartura de recursos, há uma fartura de recursos. Irmãos, há uma fartura de recursos que você pode entrar no depósito e pegar a hora que você precisar. Não estou ouvindo nenhum amém, Adriano. Acho que o pessoal está... Acho que eles não estão acreditando. Ninguém quer... Vocês não querem nada, né, irmãos? Você não precisa de graça, não precisa de perdão, não precisa de poder, não precisa de nada. Há uma fartura, irmãos, sobre a sua vida, sobre a minha vida. E às vezes os nossos olhos espirituais estão fechados. Qual é o contrário de iluminado? Escurecido. Às vezes falta luz para você enxergar, irmãos. Eu estou numa certa idade agora que os meus olhos, assim, eu não, como tenho a miopia, então não preciso de óculos para perto. Eu enxergo bem de perto, sem óculos. Mas assim, a partir ali do meio do salão para lá, já não enxergo mais nada, só vejo uns borrões aí, né? Mas de perto eu enxergo bem. Só que agora, irmãos, tem hora que de perto, para eu enxergar, eu preciso de iluminação. Eu não consigo enxergar. Aí, graças a Deus pelo celular, irmãos, porque eu ligo a lanterninha do celular e jogo ali, naquelas letrinhas de bula. Quem gosta de ler bula? Agora a bula vem com a letra grande, né? Mas aquelas embalagens que põe lá, modo de usar. Aí você vê aquilo ali, estão todas as letrinhas tudo misturado, não dá para enxergar nada, irmão. E negócio pequeno, aquelas caixinhas. Aí eu pego o celular, jogo luz, a hora que eu jogo luz, eu enxergo. Assim, graças a Deus pela lanterninha do meu celular. Irmãos, é isso que Paulo estava orando, para que Deus pudesse abrir os nossos olhos do coração, espirituais, jogar luz no nosso olhar, jogar luz aonde você não está enxergando, jogar luz para que eu e você possamos ver de uma maneira melhor. Então, Paulo ora para isso, para que a gente possa entender que temos uma herança. Eu gostaria que você abrisse lá em Colossenses. Pode deixar esse versículo aí, tá, irmão? Não precisa tirar, não. Lá em Colossenses 1,12, eu vou ler para vocês. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Olha que interessante. Então Paulo está dizendo aqui que ele dava graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança. Quem nos tornou dignos de participar da herança foi Deus. Eu e você éramos indignos, mas o sacrifício de Cristo Jesus trouxe para mim e para você uma dignidade dada por Deus para participarmos da herança. O chamado de Deus, aquilo que Deus deu para mim, Deus deu para você, nos tornou aptos a participar da herança. É como se Ele tivesse dado uma chave da porta que abre a porta, irmãos, da despensa, da herança que está lá. Há uma herança, e há uma riqueza gloriosa ali. Eu e você temos a chave para abrir a porta e entrar no depósito onde essa herança está e desfrutar. Então, Ele nos tornou dignos de participar da herança. Olha que tremendo, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, o sacrifício de Jesus nos torna dignos de participar dessa herança. Temos perdão, temos redenção, temos libertação, não estamos mais presos no império das trevas, mas fomos transportados para o reino do Filho do Seu amor. E ali, irmãos, somos aptos a participar desta herança. Terceira coisa que está ali, acho que agora no versículo 19, por favor, irmãos. É a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos. O que está entre vírgula ali é importante, né? A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. O poder de Deus opera na vida daquele que crê. Se alguns irmãos estavam lá em Colossenses 1, né? Eu vou ler novamente Colossenses 1, versículo 29, diz assim: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. O apóstolo Paulo, então, entendeu que havia uma força que atuava nele, um poder que atuava nele. Então, Paulo ele se esforçava
Porque existe a resposta do homem de se esforçar na direção daquilo que Deus tem dito. Então Paulo fala, eu me esforço, mas eu luto conforme a força dele que opera em mim. Eu luto conforme o poder dele que é liberado na minha vida. É o poder de Deus que atua em nós, os que cremos. Irmãos, nós precisamos desta revelação, precisamos ter os olhos iluminados para entender que há um poder de Deus que opera na nossa vida. Nós precisamos de revelação para entender que não é na nossa força, não é na nossa capacidade. Você não vai perdoar porque você é bonzinho, você vai perdoar porque Deus te capacita através do seu poder a perdoar coisas difíceis de serem perdoadas. Você não vai tratar bem a sua esposa porque você é um cara educado, não. Você vai tratá-la bem porque você entendeu pela palavra que você precisa tratá-la bem. Então o poder de Deus vem sobre a sua vida e você anula a si mesmo. Porque, irmãos, o homem, na maioria das vezes, é bronco. O homem, ele é grosso, indelicado. O homem não está atento para situações pequenas, para detalhes. E a esposa não. A esposa está sempre atenta aos detalhes. E isso nos irrita. Irmãos, a minha mulher me irrita com a sabedoria dela. Estou falando demais? Estou abrindo o coração aqui. Tem hora que eu fico irritado, não é possível, como é que Deus, o Senhor deu isso para ela, não dá para mim? Como é que eu sou tão burro a ponto de falar um negócio desse? Então, me irrita, aí eu fico assim, mas eu olho para ela e falo assim, caramba, ela tem razão. Eu falo assim, amor, você tem razão. Mas eu só falo isso, amor, você tem razão, porque há um poder de Deus atuando em mim, irmãos. Que a minha vontade é falar assim, para de falar essas coisas, você fica com essas coisinhas, essa é a minha vontade natural, estou abrindo o coração com vocês, mas aí não, aí o poder de Deus opera em mim e tem me transformado num marido melhor. Não é porque eu sou bom, não, porque eu não sou, eu sei, irmão, de onde eu vim, e eu sei como seria o meu casamento hoje, não fosse o poder de Deus sobre a minha vida. E esse poder, ele está disposto para todos nós. Irmãos, eu lembro de um dia, eu já contei aqui, mas acho que cabe novamente, eu lembro de um dia que as meninas eram pequenas e eu não sei se eu briguei, eu nem lembro o que aconteceu, mas eu lembro que eu fui grosso com a Adriana e eu saí do apartamento que a gente morava, batendo a porta, indo para o culto, no meio do culto o Espírito Santo falou comigo, como é que você faz isso com a sua esposa? E eu lembro que eu cheguei, procurei um irmão que era o meu amigo, eu falei assim, ora comigo. Ele, por quê? Porque eu tratei mal a Adriana, mas eu estava chorando, irmãos, arrependido em prantos. Pastor Fernando já está na glória, irmãos. Já passou dessa, está na glória, já cumpriu a carreira, guardou a fé, né? Ele já morreu. Mas nós começamos a cuidar deles quando eram novos convertidos. E um dia a pastora Valdirene, né, que na época não era pastora, a gente também não era, a gente era só um casal que cuidava deles. Ela nos chamou para uma conversa e ela começou a colocar tudo o que acontecia. E o Fernando, né, o pastor Fernando, pensa num cara chato. Tinha um copo fora do lugar, ele brigava. Tinha um prato sujo, ele reclamava. Ele reclamava dela para tudo. Por quê? Porque ele estava recém-casado. Aquela situação, ele queria que a mulher fizesse aquilo que ele estava acostumado na casa da mãe, e a mulher veio de outra realidade. Toda essa situação que você que é casado já sabe, que você que não é casado, você não vai viver isso em nome de Jesus. Embora eu acredite que vá. E essa situação ali e tal, e ela pegou, falou para nós, e eu falei para esse irmão, te incomoda o copo sujo? Ele falou, se incomoda. Eu falei, então pega e lava, irmão. Aí ele olhou aquilo, eu falei, te incomoda o prato fora do lugar? Ele falou assim, me incomoda. Eu falei assim, então pega e guarda. A sua esposa está com a criança pequena, de repente ela não conseguiu guardar, talvez ela nem saiba, isso não incomoda ela não guarda. Então, enquanto vocês não se ajeitam nessa situação, você vai ter que agir, cara, diferente daquilo que você está fazendo, porque senão a sua casa vai ser um inferno. A sua casa não é para ser um inferno, é para ser um lugar de bênção. Agora você precisa agir diferente, porque a maneira que você tem agido vai fazer com que o seu casamento seja destruído. E oramos com eles, né, conversamos, oramos e fomos embora. A pastora Valdirene conta para a gente que ela nos acompanhou até a porta. Eles moravam numa casa no fundo, então tinha um corredorzinho comprido, assim, que ia dar lá Então nós fomos. O pastor Fernando nem saiu, ele ficou tão triste que ele nem saiu, ficou lá dentro. E a pastora Valdirene acompanhou a mim e a Adriana, nós fomos até lá fora. Quando chegamos lá fora, abriu o portão, ela falou assim, ai meu Deus do céu, ela contando para nós. A hora que disse que ela foi voltando, disse que aquele corredor parecia um corredor da morte, irmãos.
A hora que eu entrar em casa, porque ele era meio estouradinho também nessa época, o pastor Fernando. Assim, a hora que eu entrar em casa, ele vai brigar comigo. Aí a hora que eu entrar em casa, ele vai reclamar, ele vai pegar no meu pé. Mas na hora que ela entrou em casa, olhou na sala, ele não estava. Achou que ele estava no banheiro, passou pelo banheiro, ele não estava. A hora que ela entrou no quarto, ele estava de joelhos, ela pôde ouvir ele orando. Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser um marido melhor. Me ajuda a ser um pai melhor. Eu não sei como ser isso. Irmãos, nós precisamos ter os olhos do nosso coração abertos para enxergar esse poder de Deus que é liberado no coração de todo aquele que clama. Nós ficamos insistindo em caminhar do jeito que somos. Nós achamos que o outro está errado. Nós achamos que aquele fez isso, fez errado comigo, aquele trabalhou assim, o meu marido, a minha esposa, o meu pastor, o meu líder, ele agiu errado comigo. Irmãos, não, ainda que tenha agido de forma errada, qual é o seu papel? Qual é o meu papel? É abrir a porta onde vem sobre mim o poder e a graça de Deus que vai me levar além. São os olhos do coração que precisam ser iluminados para enxergar aquilo que naturalmente nós não enxergamos. E ficamos presos na nossa capacitação, ficamos presos até onde o nosso olhar alcança, ficamos presos naquilo que a nossa mente entende, ficamos presos no nosso mundinho. Quando existe algo de Deus para ser derramado na minha vida, existe algo de Deus para ser derramado na sua vida, existe um poder de Deus para ser derramado sobre aquele que crê, existe um poder de Deus disponível para operar na vida de todo aquele que busca Deus. Existe algo de Deus, irmãos, para nos levar além. Eu volto a dizer, andar com Jesus não é religião, é andar em novidade de vida. Andar com Jesus não é servir o cristianismo, é estar assentado acima de todo principado, toda potestade, acima de todo poder. Estar com Cristo é muito mais do que estar sentado numa igreja, mas é sair daqui para viver em novidade de vida. Estar com Cristo, estar em Cristo é desfrutar, irmãos, da grandeza, da riqueza da herança que recebemos, desfrutar do poder que vai operar na nossa vida, é desfrutar de uma esperança gloriosa que nos fortalece na caminhada. E nós então ficamos muitas vezes presos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Não, querido. Não fique preso àquilo que está acontecendo ao seu redor. Olhe para o alto de onde vem a sua salvação. Olhe para o alto de onde vem o seu Redentor. Olhe para o alto, deixa Deus ministrar na sua vida. Deixa o poder de Deus operar na sua vida. Por isso que é importante, o que Paulo falou, é importante ter os olhos abertos, irmãos. Porque o olhar aberto faz com que a gente desfrute de livramento que Deus já deu. Deus já deu livramento, nós precisamos ter os olhos abertos para enxergar. Os olhos abertos fazem com que eu e você não vivamos debaixo de medo e opressão, na confusão do inimigo, na opressão do inimigo, no confronto, na hora da luta, da angústia. Não vamos ficar confusos. Por quê? Porque daqueles que esperam no Senhor, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão aqueles que procedem traiçoeiramente, sem causa. Salmo 25, versículo 3. Irmão, descansa em Deus. Dos que esperam em Deus, ninguém será envergonhado. Ninguém será confundido, diz outra tradução. Então, irmãos, é importante ter o olhar aberto, porque às vezes nós ficamos vendo uma ou outra situação, e isso traz para nós talvez um cansaço, um desespero. Não, mas quando temos os olhos abertos, a gente vê o livramento, e a gente vê que o Senhor tem cercado as nossas vidas, e o Senhor é aquele que nos dá a vitória. E quando temos os olhos abertos, além dessas coisas, temos a revelação da esperança para a qual Ele nos chamou, das riquezas, da gloriosa herança que temos em Deus e da incomparável grandeza do seu poder. Irmãos, o poder de Deus é incomparável. A grandeza do poder de Deus é incomparável. Não pode ser comparado com nada. E eu lembro quando eu me converti, no começo da minha caminhada cristã, eu vi alguns milagres. E eu achava aquilo maravilhoso. Nossa, que milagre maravilhoso. Mas o maior milagre
foi a transformação que Deus fez no meu coração, porque eu não queria saber de Deus, irmãos. Eu não queria saber de Deus. Eu não estava preocupado com essas coisas de Bíblia, de religião, eu não queria saber de nada disso. Mas Deus operou algo tão tremendo em mim que aí eu comecei a ficar apaixonado por Deus. Comecei a devorar a Bíblia, comecei a ler, estudar, fiquei apaixonado, comecei a ficar com vontade de pregar. Eu falei, gente, isso só pode ser de Deus, esse negócio. Então eu vi os milagres, achava lindo, maravilhoso. Mas o maior milagre foi a transformação que Deus fez no meu coração. Aquilo que eu vivi, e eu tenho vivido nesses mais de 30 anos, é o maior milagre que eu tenho presenciado. Todos os dias eu vivo esse milagre de novo, de poder abrir os meus olhos e renovar o meu amor por Jesus, renovar a minha esperança nele, renovar a minha confiança naquele que me amou e se entregou por mim. Esse é o maior milagre, querido. Eu quero orar por você nessa manhã, você que precisa ter os olhos abertos, você que precisa ter um olhar aberto, você que precisa, de repente, enxergar o livramento que Deus já está te dando. Você que precisa entender que Deus já ama a sua vida e quer fazer algo diferente, quer fazer algo no seu coração. Nessa manhã, meu irmão, feche os teus olhos naturais e peça para Deus iluminar os seus olhos espirituais. Amém? Feche os teus olhos. Quando o apóstolo Paulo estava com seus olhos fechados, ele pôde ver aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Não é isso? Às vezes a gente pede para a igreja fechar os olhos. Não é religiosamente, mas é talvez para você não ter a sua atenção roubada por uma ou outra situação. Mas para que você possa se concentrar naquilo que Deus quer falar aí no seu espírito e no seu coração. Deixe Deus ministrar o teu coração nessa manhã. Você que quer ter seus olhos abertos, comece a orar, Senhor, me ajuda. Eu perdi de vista algumas coisas. Eu perdi de vista a alegria de te servir. Eu perdi de vista a esperança. Tenho questionado para que serve tudo isso? Para que viver essa dificuldade? Senhor, eu preciso de iluminação no meu coração, porque eu quero entender, Deus, qual é a herança que o Senhor tem para mim? O que eu posso desfrutar? Esse perdão, tem gente presa, o perdão já foi dado. A restauração, a libertação, temos pessoas que estão oprimidas pelo diabo, e a sua libertação já foi dada, a sua redenção foi paga, Jesus já morreu por nós. Debaixo do espírito de acusação, debaixo de um espírito de temor, nós precisamos entender qual é aquilo, qual é a vontade, qual é a herança que Deus tem para nós, e principalmente entender qual é a incomparável grandeza do seu poder, que opera em nós. Irmão, aí eu acho que está o ponto. O poder de Deus quer operar em você, na sua vida. Não é na igreja também, é claro. Não é na vida do irmão, também na vida do irmão. Não é numa situação apenas. O poder de Deus vai agir nessa situação e de repente alguma coisa vai acontecer. Glória a Deus, vai agir também. Mas o poder de Deus opera em nós, é no seu coração. É mudando a sua visão, é mudando o conceito que você tem do que é vida espiritual. Ele opera em nós, é mudando, querido, o seu coração, transformando a sua vida, levando você a um arrependimento, levando você a buscar algo novo em Deus, levando a sua vida, querido, a buscar algo de Deus, a entender, a clamar por aquilo que Deus tem. Por aquilo que Deus tem. Irmãos, é a transformação em você. Em você, o poder de Deus em nós, nos levando a clamar pelo perdão, nos levando a perdoar, nos levando a buscar a Deus, mas para isso, eu e você precisamos ter os nossos olhos espirituais iluminados. Enquanto Dudu ministra uma canção, quero convidar você a ficar de pé nessa manhã. Levante-se.
Aleluia. Comece a orar, comece a colocar a sua vida diante do Senhor e falar: Deus, eu preciso de uma outra situação. Eu não vou convidar você a vir aqui à frente, mas eu gostaria que a igreja pudesse orar uns com os outros. Ore com alguém que está perto de você. Libera uma palavra de Deus sobre essa vida. Libera uma palavra de Deus sobre esse irmão, sobre esta irmã, sobre este casal. Eu sei que você talvez queira orar com a sua esposa, pode ser, mas é interessante que um casal procure outro casal, ore com outro casal, vá junto com a sua esposa orar por outro casal, ministrar na vida deles, declarar o cuidado de Deus, para que ele possa ter os seus olhos abertos, para que ele possa ter os seus olhos, o seu olhar iluminado, para que ele possa entender aquilo que Deus tem para ele. Aleluia. Pai, nós clamamos pelo Teu poder que opera em nós. Deus, que o Senhor abra os olhos do nosso coração para enxergarmos isso. Que há, ó Deus, um poder que opera em nós os que cremos. E que a igreja possa desfrutar deste tempo. Possa desfrutar essa verdade. Possa viver esta verdade espiritual. Que nós possamos, Deus, experimentar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós em nome de Jesus. Em nome de Jesus.